Uma colina na Galileia, há mais de 2000 anos atrás, se tornou o palco para as palavras mais revolucionárias já proferidas na história da humanidade. O sol brilhava sobre a relva verde, uma brisa suave tocava os rostos das pessoas reunidas. E ali, diante de todos, estava um homem prestes a mudar o mundo com suas palavras. Não um político poderoso ou um filósofo famoso, mas alguém cujos ensinamentos desafiariam impérios e transformariam corações pelos séculos seguintes. O que torna esse discurso tão especial? Por que, depois de 2 milênios, ainda falamos dele? São perguntas válidas que merecem reflexão. A resposta está na natureza revolucionária desses ensinamentos, que propõem um mundo onde o perdão substitui a vingança, onde a compaixão triunfa sobre o egoísmo e onde o amor conquista o ódio. Não são apenas teorias abstratas, mas princípios práticos que transformaram milhões de vidas ao longo da história. Tudo começa quando o mestre subiu na montanha, sentou-se e seus discípulos se aproximaram. Uma multidão diversa estava ansiosa para ouvir, e ele começou a ensinar verdades que abalariam o mundo. O sermão inicia com as bem-aventuranças, uma série de declarações que começam com bem-aventurados ou felizes. Mas não se engane, estas não são frases motivacionais simples. São uma redefinição radical do que significa ser verdadeiramente feliz. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Isso vai contra tudo o que o mundo nos diz sobre sucesso e felicidade. Não se trata de ser materialmente pobre, mas de reconhecer nossa necessidade espiritual, admitir que não temos todas as respostas e que precisamos de algo maior que nós mesmos. É o primeiro passo para experimentar o reino dos céus, não em algum futuro distante, mas aqui e agora. Em um mundo que nos diz que devemos estar felizes o tempo todo, que devemos rapidamente seguir em frente após nossas perdas, o Mestre valida a dor. Ele nos diz que tudo bem chorar, que o luto faz parte da vida, e ele promete conforto. Não é um convite ao pessimismo, mas um reconhecimento de que a dor faz parte da experiência humana. Deixe um comentário abaixo com a palavra paz e veja como sua vida será abençoada nos próximos dias. Este simples gesto pode trazer uma onda de tranquilidade para seu coração. Bem-aventurados os mansos, pois herdarão a terra. Em um mundo que celebra aqueles que são agressivos e imponentes, isso soa loucura. Mas é um desafio direto à mentalidade de sobrevivência do mais forte. A mansidão não é fraqueza, é força sob controle. É a capacidade de responder com amor, mesmo quando somos tratados injustamente. É como um cavalo poderoso que foi domado, toda aquela força e poder, ainda sob restrição. E se você ficar até o final deste vídeo, descobrirá uma chave poderosa que pode transformar completamente seus relacionamentos e trazer paz em situações que parecem impossíveis. Uma ferramenta prática que tem mudado vidas há séculos e que você pode aplicar hoje mesmo. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Não se trata de um desejo casual por melhorias. É um anseio profundo, como a fome e a sede físicas. É um chamado à ação. Não basta querer que as coisas mudem. Devemos trabalhar ativamente por um mundo mais justo. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Em um mundo que frequentemente clama por vingança, que se deleita em ver os poderosos caírem, somos convidados a escolher a compaixão. A misericórdia não é apenas um sentimento, é uma ação. É escolher perdoar quando temos todo o direito de guardar rancor. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão o Criador. Isso vai além das aparências externas. Trata-se de integridade, de ser a mesma pessoa em público e em privado. É um chamado à autenticidade em um mundo de máscaras e pretensões. Avançando no sermão, chegamos a um dos ensinamentos mais desafiadores. Vocês ouviram que foi dito:
olho por olho e dente por dente. Mas eu digo a vocês, não resistam a uma pessoa má. Se alguém bater em sua face direita, ofereça-lhe também a outra. Espere um momento. Isso significa que devemos ser fracos e deixar que as pessoas nos maltratem? Certamente não. O que está sendo proposto aqui é nada menos que uma revolução nas relações humanas. Naquela cultura e na nossa, a vingança era e é a norma. Se alguém te prejudica, espera-se que você revide, olho por olho, dente por dente. Mas há um caminho melhor. Oferecer a outra face não significa ser um capacho. Significa recusar-se a retribuir o mal com o mal. Significa quebrar o ciclo de violência e vingança. É uma forma de dizer, seu ato de violência termina comigo. Eu não vou continuá-lo. E vai ainda mais longe. Amem seus inimigos. Abençoem aqueles que os amaldiçoam. Façam o bem àqueles que os odeiam. E orem por aqueles que os maltratam e os perseguem. Este pode ser o mandamento mais radical de todos. Vai contra todos os instintos naturais que temos. Amar nossos inimigos, abençoar aqueles que nos amaldiçoam. É sério? Sim, é. E explica por quê. Para que vocês sejam filhos do Pai Celestial. Ele faz seu sol nascer sobre maus e bons e envia chuva sobre justos e injustos. Entramos agora em outra seção fascinante do sermão, que aborda algo que todos fazemos: julgar os outros. Não julguem, para que vocês não sejam julgados. À primeira vista, isso pode parecer um convite a não ter padrões morais, mas não é isso que está sendo dito. É uma advertência contra o julgamento hipócrita e arrogante. Esta lição é ilustrada com uma imagem impressionante. Por que você olha para o cisco no olho do seu irmão e não presta atenção à trave em seu próprio olho? Imagine alguém com uma enorme trave saindo de seu olho, se inclinando para remover um pequeno cisco do olho de outra pessoa. É absurdo, e esse é exatamente o ponto. O humor é usado para transmitir a mensagem de forma poderosa. Não se trata de nunca notar os defeitos dos outros. Trata-se de começar examinando nosso próprio coração primeiro. É sobre abordar os outros com humildade e compaixão, não com uma atitude de superioridade moral. Se este vídeo está te ajudando, aperte o botão de curtir agora mesmo e se inscreva no canal para mais conteúdos como este. Seu apoio nos ajuda a alcançar mais pessoas com estas mensagens transformadoras. O sermão continua com um dos ensinamentos mais conhecidos. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois isto resume a lei e os profetas. Esta é a famosa regra de ouro, revolucionária em sua simplicidade. Não diz, não façam aos outros o que não querem que façam a vocês, o que seria mais fácil, pois só exigiria abstermo-nos de fazer o mal. Em vez disso, somos desafiados a tomar a iniciativa em fazer o bem. É um convite à empatia ativa, a nos colocarmos no lugar da outra pessoa e perguntar: como eu gostaria de ser tratado nesta situação? E então agir de acordo. Avançamos para uma sessão que aborda um tópico que todos enfrentamos: a ansiedade. Portanto, eu digo a vocês, não se preocupem com suas vidas, o que vão comer ou beber, nem com seus corpos o que vão vestir. Antes que você pense que isso está promovendo irresponsabilidade, é preciso explicar. Não estamos sendo ensinados a não planejar ou trabalhar. O alvo é a ansiedade paralisante que pode consumir nossas vidas. Belos exemplos da natureza são usados para ilustrar. Olhem para as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? E então, e por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo a vocês que nem mesmo Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Não é um convite à passividade. É um convite a confiar em um Pai amoroso que cuida de nós muito mais do que dos pássaros e das flores.
É um desafio à nossa tendência de pensar que tudo depende apenas de nós. Então vem a cartada mestra. Busquem primeiro o reino e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. É uma mudança de prioridades. A orientação é clara. Coloque o que é realmente importante em primeiro lugar. Busque o que é justo e verdadeiro. E confie que suas necessidades serão atendidas. Agora, exploramos outra parte que toca em algo com que lidamos diariamente. Nossas prioridades e nosso relacionamento com coisas materiais. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Uau, isso é forte, não é? Estamos sendo apontados para algo muito profundo aqui. Não é errado ter coisas. O desafio é pensar sobre o que realmente valorizamos, onde estamos investindo nossas vidas. Pense por um momento. Com que frequência nos encontramos perseguindo a próxima coisa brilhante? O novo telefone, o carro mais recente, as roupas da moda. E não há nada inerentemente maligno nessas coisas, mas somos convidados a olhar além delas. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Bum! O que valorizamos molda quem somos. Nossas prioridades não apenas afetam o que fazemos, elas determinam o que nos tornamos. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. O dinheiro não é mau. O ponto é que o amor ao dinheiro, a obsessão com coisas materiais, pode facilmente se tornar um senhor em nossas vidas. Pode nos controlar, moldar nossas decisões e determinar nosso curso na vida. E quando isso acontece, não sobra espaço para o que realmente importa. Vamos agora a uma das partes mais famosas, a oração do Senhor. Pause por um momento e pense como é revolucionário começar uma oração com Pai Nosso. Naquela cultura, a divindade era vista como distante e temível, e aqui está sendo ensinado a nos dirigirmos a ela como um Pai amoroso. Isso muda tudo. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Isso não é apenas uma parte agradável da oração, é um compromisso radical. Estamos dizendo que a tua vontade seja feita, não a minha. Que o teu reino, a tua maneira de fazer as coisas, prevaleça em minha vida e no mundo. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Percebe algo interessante? É nosso pão, não meu pão. Mesmo em nossas necessidades básicas, somos lembrados de que fazemos parte de uma comunidade e é pão diário. Somos encorajados a confiar dia a dia, em vez de acumular ansiosamente. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Uau, isso é difícil, não é? Há uma ligação direta entre o perdão que recebemos e o perdão que estendemos. Não podemos esperar experimentar perdão se nos recusamos a perdoar os outros. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. A vida é uma luta. Enfrentamos tentações e dificuldades, mas somos ensinados a depender de um poder maior para buscar proteção e libertação. Esta oração, tão simples e tão profunda, abrange todos os aspectos da vida. Não é apenas um modelo de como orar, mas de como viver. Chegamos agora a uma parte que aborda algo que todos enfrentamos: preocupação e ansiedade. Portanto, eu digo a vocês, não se preocupem com suas vidas, o que vão comer ou beber, nem com seus corpos, o que vão vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? É um desafio e tanto, não é? Vivemos em um mundo cheio de coisas para nos preocupar. Contas para pagar, prazos para cumprir, relacionamentos para administrar. E aqui estamos sendo ditos para não nos preocuparmos. Como isso é possível? Mas observe que não está sendo promovida a irresponsabilidade. Não é dito que não devemos planejar ou trabalhar.
O alvo é a ansiedade paralisante que pode consumir nossas vidas. Quem já viu um pássaro tendo um ataque de pânico sobre onde encontrará sua próxima refeição? Claro que não. Eles simplesmente confiam que haverá comida e vão procurá-la. E por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo a vocês que nem mesmo Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Novamente, não é promovida a passividade. É um convite a confiar em um Pai amoroso que cuida de nós mais do que dos pássaros e das flores. É um desafio à nossa tendência de pensar que tudo descansa unicamente sobre nós. Busquem primeiro o reino e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Esta é uma mudança radical de prioridades. A mensagem é: coloque o que realmente importa em primeiro lugar, busque o que é justo e verdadeiro, e confie que suas necessidades serão atendidas. Não é uma promessa de riquezas ou uma vida sem problemas. É um convite a viver com uma perspectiva eterna, confiando em alguém que nos ama e cuida de nós. Aproximando-nos do final do sermão, chegamos a uma analogia poderosa. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Essa imagem é incrível, não é? Os ensinamentos são comparados a um alicerce sólido. Viver de acordo com essas palavras nos dá estabilidade e força para enfrentar as tempestades da vida. Mas observe que não é dito: todo aquele que ouve estas minhas palavras e concorda com elas, ou todo aquele que memoriza estas minhas palavras. É dito: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica. A ênfase está na ação, na aplicação prática desses ensinamentos em nossas vidas. O contraste continua: mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. A mensagem é clara: não basta apenas ouvir ou conhecer esses ensinamentos. Precisamos vivê-los, aplicá-los em nossa vida diária, em nossas decisões, em nossos relacionamentos. E note que em ambos os casos a tempestade vem. Não é prometida uma vida livre de problemas para aqueles que seguem esses ensinamentos. A diferença está na capacidade de permanecer firme no meio das tempestades. Esta conclusão é um chamado à ação. É como se estivesse sendo dito: não sejam apenas ouvintes, sejam praticantes. Vivam essas verdades. Deixem que elas moldem quem vocês são e como vocês vivem. E assim terminamos nossa jornada através do Sermão do Monte. Começamos com as bem-aventuranças, que viraram de cabeça para baixo nossas noções de felicidade e sucesso. Exploramos ensinamentos sobre perdão, amar nossos inimigos, oração, julgamento, ansiedade e muito mais. Mas a pergunta permanece: o que faremos com tudo isso? Como permitiremos que essas palavras transformem nossas vidas? Como construiremos nossas vidas sobre esta rocha sólida? O desafio está lançado. A escolha é nossa. Não apenas ouça, mas pratique. Não apenas conheça, porque é aí que reside o verdadeiro poder transformador do Sermão do Monte. Vamos dar um passo atrás e olhar para o quadro completo. O Sermão do Monte não é apenas um conjunto de regras ou princípios morais. É um convite a uma maneira completamente diferente de viver. É um chamado a uma revolução do coração. Pense no contraste entre esses ensinamentos e os valores do mundo ao nosso redor. O mundo diz: olho por olho. O mestre diz: ofereça a outra face. O mundo diz:
ame seus amigos e odeie seus inimigos. O mestre diz, ame seus inimigos. O mundo diz, acumule riquezas. O mestre diz, acumule tesouros no céu. É como se estivéssemos sendo ditos, existe uma maneira diferente de viver, uma maneira que pode parecer loucura para o mundo, mas que, na verdade, é o caminho para a verdadeira vida, a verdadeira liberdade, a verdadeira paz. Mas não se engane, viver dessa maneira não é fácil. É um desafio diário, é nadar contra a corrente. É escolher o amor, quando seria mais fácil escolher o ódio. É escolher o perdão, quando seria mais fácil buscar vingança. É escolher a generosidade, quando seria mais fácil ser egoísta. Compartilhe nos comentários qual parte deste ensinamento mais tocou seu coração hoje e veja como isso pode inspirar outras pessoas que estão assistindo. No entanto, a promessa é que esse caminho, por mais difícil que seja, leva à vida abundante. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à destruição, e muitos são os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Este é o coração do Sermão do Monte. Um chamado a uma vida diferente, uma vida transformada, uma vida que reflete o caráter divino. É um convite a ser sal e luz em um mundo que muitas vezes parece insípido e escuro. Agora, vamos aprofundar como podemos aplicar esses ensinamentos em nossa vida diária. Tome, por exemplo, o ensinamento sobre amar nossos inimigos. Amem seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Parece impossível, não é? Amar nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem. Mas e se começássemos pouco a pouco? E se da próxima vez que alguém nos irritar no trânsito, em vez de xingar ou fazer gestos rudes, disséssemos uma breve oração por essa pessoa? Abençoe aquele motorista. Talvez esteja tendo um dia difícil. Ou pense sobre seu local de trabalho. Talvez haja um colega que sempre parece estar tentando nos sabotar. E se, em vez de responder da mesma forma, decidíssemos fazer algo gentil para essa pessoa? Talvez oferecer ajuda em um projeto ou simplesmente cumprimentá-la com um sorriso genuíno. Não estamos sendo convidados a aprovar o comportamento errado das pessoas. Estamos sendo chamados a responder ao mal com o bem, a quebrar o ciclo de ódio e retaliação. E quanto ao ensinamento sobre não julgar os outros, isso não significa que nunca podemos discernir o certo do errado. Significa que devemos abordar os outros com humildade e compaixão, reconhecendo que todos temos falhas. Da próxima vez que você se encontrar julgando alguém duramente, pare e pergunte: que circunstâncias podem ter levado essa pessoa a agir assim? Se eu estivesse na situação dela, como eu me comportaria? Essa simples mudança de perspectiva pode transformar a maneira como vemos e tratamos os outros. Agora vamos falar sobre algo que todos enfrentamos: preocupação e ansiedade. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Cada dia tem seus próprios problemas. Isso não significa que não devemos planejar para o futuro. Significa que não devemos deixar que a ansiedade sobre o futuro nos roube a paz do presente. É um convite a viver um dia de cada vez, confiando que seremos cuidados. Como podemos colocar isso em prática? Que tal começar cada dia com um momento de gratidão? Antes mesmo de sair da cama, agradeça por 3 coisas em sua vida. Isso ajuda a estabelecer um tom positivo para o dia e nos lembra das bênçãos que já temos. Quando a ansiedade atacar, e vai atacar, tente este exercício. Faça uma pausa, respire fundo e pergunte a si mesmo: o que me preocupa é algo que posso controlar? Se for, faça um plano de ação. Se não, entregue em oração. Lembre-se das palavras: olhem para as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, são alimentadas. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Deixe que essa verdade penetre em seu coração. Você é valioso. Você é amado. Você é cuidado. E quanto à oração,
Aprendemos a oração modelo como um exemplo. Que tal incorporar essa oração em sua rotina diária? Não apenas recitando as palavras, mas refletindo sobre cada frase. Pai Nosso, lembre-se de que você tem um Pai Celestial que o ama. Venha o teu reino. Comprometa-se a viver pelos valores divinos hoje. O pão nosso de cada dia. Confie que suas necessidades serão supridas. Agora, vamos falar sobre tentação. A tentação é abordada de uma maneira muito direta e francamente desconfortável no Sermão do Monte. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor para você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. Espere aí. Isso está realmente nos dizendo para arrancar nossos olhos? Não. É uma hipérbole. Um exagero deliberado para enfatizar um ponto importante. Devemos levar o pecado a sério e estar dispostos a tomar medidas drásticas para evitá-lo. Então, como aplicamos isso em nossa vida diária? Pense nas coisas que frequentemente o levam à tentação. Talvez sejam certos sites na internet, certos programas de TV, ou talvez certas pessoas ou lugares. O ensinamento é: seja radical ao lidar com essas fontes de tentação. Se certos sites são um problema para você, instale um bloqueador. Se certas pessoas constantemente têm uma influência negativa, pode ser hora de reconsiderar essas amizades. Não é fácil. Pode envolver sacrifício, pode significar abrir mão de coisas que você gosta, mas vale a pena. Nossa pureza espiritual, nossa integridade moral é mais importante do que qualquer prazer temporário que o pecado possa oferecer. E lembre-se, não estamos sozinhos nessa batalha. Fomos ensinados a orar, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Podemos e devemos pedir ajuda para resistir à tentação. Agora, vamos falar sobre algo que todos fazemos todos os dias, mas frequentemente não pensamos muito a respeito. Falar. Há muito a ser dito sobre nossas palavras no Sermão do Monte e em outros lugares. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Isso coloca nossas conversas diárias sob uma luz inteiramente nova, não é? O poder das palavras é enfatizado. Elas não são apenas sons saindo de nossas bocas. Elas têm o poder de construir ou destruir, de curar ou ferir. Então, como podemos aplicar isso na vida diária? Que tal fazer um jejum de fofoca por uma semana? Desafie-se a não falar mal de ninguém, nem mesmo brincando ou de uma maneira aparentemente inofensiva. Em vez disso, procure maneiras de usar suas palavras para encorajar e edificar os outros. Também há ensinamentos sobre juramentos. Mas eu digo a vocês, não jurem de forma alguma. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. O ponto aqui não é tanto sobre juramentos formais, mas sobre integridade em nossas palavras. A mensagem é: seja uma pessoa de palavra. Deixe que suas promessas e compromissos sejam tão confiáveis que você não precise reforçá-los com juramentos. Na prática, isso significa fazer o que você diz que fará. Significa ser honesto mesmo quando é difícil. Significa admitir quando você está errado, em vez de tentar encobri-lo com mais palavras. Lembre-se, nossas palavras refletem nosso coração. Pois a boca fala do que está cheio, o coração. Mas, portanto, cultivar um coração cheio de amor, compaixão e verdade é a chave para uma maneira de falar que honra o que é bom e abençoa os outros. Por último, vamos abordar algo que todos nós fazemos: julgar os outros. Há palavras fortes sobre isso no Sermão do Monte. Não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. À primeira vista, isso pode parecer que nunca devemos fazer julgamentos morais, mas não é esse o caso. É uma advertência
contra o julgamento hipócrita, contra a tendência de ver os erros dos outros enquanto ignoramos os nossos próprios. Isso é ilustrado com uma imagem vívida. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Imagine isso. Alguém com uma enorme viga saindo de seu olho, tentando remover um pequeno cisco do olho de outra pessoa. É absurdo, certo? Esse é exatamente o ponto. Então, como aplicamos isso em nossa vida diária? Aqui estão algumas sugestões práticas. 1. Pratique a autorreflexão. Antes de apontar os erros de outra pessoa, examine seu próprio coração. Pergunte a si mesmo: estou cometendo o mesmo erro ou algo semelhante? 2. Considere o contexto. Antes de julgar as ações de alguém, tente entender o contexto em que elas ocorreram. Frequentemente, entender as circunstâncias nos ajuda a ser mais compassivos. 3. Concentre-se primeiro em ajudar, não em condenar. Quando vemos alguém cometendo um erro, nossa primeira pergunta não deve ser: como posso apontá-lo? Mas: como posso ajudar esta pessoa? Estes são apenas alguns exemplos práticos de como podemos aplicar os ensinamentos do Sermão do Monte em nossa vida diária. Não se trata de seguir um conjunto de regras, mas de permitir que esses princípios transformem nosso coração, nossas atitudes e nossas ações. Lembre-se, o chamado não é para a perfeição, mas para o progresso. Não se trata de chegar lá de uma só vez, mas de continuar caminhando na direção certa, um passo de cada vez, um dia de cada vez. Enquanto refletimos sobre o Sermão do Monte, somos confrontados com uma escolha. Podemos simplesmente admirar esses ensinamentos de longe, vendo-os como ideais bonitos, mas impraticáveis, ou podemos permitir que eles desafiem e transformem nossas vidas. A escolha é nossa. E é uma escolha que fazemos não apenas uma vez, mas todos os dias, em cada interação, em cada decisão. Que possamos escolher sabiamente, permitindo que esses ensinamentos transformem não apenas nossa maneira de pensar, mas nossa maneira de viver. E a promessa é esta: ao vivermos de acordo com esses princípios, não apenas experimentamos uma vida mais plena e significativa, mas também nos tornamos agentes de transformação no mundo ao nosso redor. Como sal que dá sabor, como luz que ilumina a escuridão. Você se lembra do gancho de promessa que fiz no início deste vídeo? Eu prometi que compartilharia uma chave poderosa que pode transformar seus relacionamentos e trazer paz em situações impossíveis. Essa chave é simples, mas profunda. É escolher conscientemente responder ao mal com o bem, à ofensa com o perdão, ao ódio com o amor. Parece simples, mas é revolucionário. É uma abordagem que vai contra nossa natureza humana básica, contra a sabedoria convencional do mundo. Mas é uma abordagem que tem o poder de quebrar ciclos de conflito, de curar feridas profundas e de transformar relacionamentos. Não é fácil. Vai exigir coragem, força interior e, acima de tudo, uma decisão consciente. Mas os resultados podem ser extraordinários. Tente por uma semana. Escolha um relacionamento difícil em sua vida e comprometa-se a responder com amor. Não importa o que aconteça. Veja o que acontece. Você pode ficar surpreso com os resultados. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. E não perca os vídeos que estão aparecendo na sua tela agora. Eles vão complementar perfeitamente o que aprendemos hoje. Até o próximo vídeo.